agradecer, agradecendo a Deus e a Jesus, e pedimos, então, que a paz do nosso Mestre possa continuar conosco durante o nosso estudo. Como já foi apresentado, o que falaremos hoje é bem amplo, né? Então, o tempo é curto, por assim dizer. Hoje nós falamos sobre minerais, plantas, animais e também, é claro, os seres humanos, como não poderia deixar de ser. Então, quando nós vamos ver os reinos pela biologia, né, nós temos 5 reinos. Isso é importante porque eu sempre tratei direto com os 3 reinos, porque fica mais fácil, porque quando a codificação foi escrita, o que tínhamos ali eram os 3 reinos, né? Animal, vegetal e o mineral. Mas aí, né, nós vimos que, especialmente as pessoas da área, se ressentem um pouco de ser tratado apenas nos 3 reinos. Então, nós estamos colocando esse slide só para, né, se posicionar com o conceito científico. Então, de acordo com a biologia hoje, nós temos 5 reinos, que é o protista, o monera, o funde, o vegetal e o animal. Quando já vamos para a doutrina espírita, mais especificamente no Livro dos Espíritos, Kardec e os espíritos eles fazem algumas abordagens diferentes. Então, pela abordagem material, então eles falam que são 2 reinos, o reino inorgânico e o reino orgânico. Então, orgânico, é claro, cabe todos os seres vivos. Mas aí também é um pouco confuso, né? Complica um pouco, porque na química nós temos a química orgânica, que trata dos compostos orgânicos. Então, existem compostos orgânicos que não necessariamente fazem parte de um ser vivo, certo? Como o álcool etílico, né? O álcool comum que se conhece, aquilo é um composto orgânico, mas, né, nós compramos numa garrafinha. Então, também essa divisão entre reinos ele fica um pouco complicado nesse sentido. E temos, então, a abordagem moral. Nessa visão, aí os espíritos já vêm falar de 4 reinos, que é o mineral, vegetal, animal e o humano, o ser humano. Só que quando nós falamos em moral, especificamente aqui, porque moral é uma palavra que ela é utilizada em algumas, como pode-se dizer, algumas áreas diferentes, né? Especialmente para nós aqui, no meio espírita, onde falamos muito dessa questão moral. Então, quando nós pensamos em moral, nesse sentido, para estudarmos essa questão, nós temos que ver que nós precisamos entender, nesse contexto, como nível de consciência sobre si mesmo e sobre o ambiente. Então, quando fazemos uma gradação a nível moral desses 4 reinos, por assim dizer, nós já vamos tratar com a consciência de si e também a consciência do meio em que se encontra. Então, quando nós fazemos essa abordagem, aí já fica mais claro, ou mais facilmente nós discutirmos todos esses componentes. E aí, então, nós podemos mesclar aqueles outros 3 reinos da biologia, nós podemos mesclar aqui com vegetal, certo? Então, colocamos tudo aqui para a nossa análise espírita, nós colocamos aqui tudo no cadinho do vegetal, porque são seres vivos, certo? Que são mais compatíveis com o vegetal do que com o animal ou o mineral. Então, aí, nesse contexto, nós vamos trabalhar com esses 4 reinos, nessa visão moral. Só que quando nós falamos em reinos nessa abordagem espírita, para um estudo espírita, aí nós precisamos ir além desses 4 reinos. Então, nós vemos que, né, só discutir os reinos já não é uma coisa tão
trivial assim, tão simples, quando a gente colocava animal, vegetal, mineral, vegetal e animal, e colocava o homem junto com o animal, e aí só no meio espírita a gente dissociava o homem do animal e fazia um outro reino. Mas nós temos um mundo além desses 4 reinos, especificamente. E aí nós precisamos incluir o fluido. Então, fluido, ele não é mineral, ele não é vegetal, não é animal e não é humano. É fluido, certo? Então, portanto, aí nós já podemos entrar aí para um 5º reino nessa visão espírita, deixando claro que os espíritos não especificam dessa forma tão clara como um reino. Eles vão trabalhar numa outra questão, que, se não me engano, é a questão 27, posso estar errado, onde eles vêm abordar essa questão do fluido. Mas aqui para o nosso estudo, nós podemos, sim, incluir o fluido como fazendo parte desses reinos que aqui estamos. Porque isso tudo está relacionado com a nossa experiência na matéria. Só que o fluido ele também vai se expandir. Então, esse fluido ele vai se expressar como espaço, tempo, forças, energias e outros. Então, nós podemos ver que o fluido ele cabe muito bem numa análise como sendo um reino, porque ele traz uma série de outros componentes que são muito importantes para a nossa existência enquanto encarnados, certo? Agora, quando nós pensamos nesses 4 reinos, eles também são formados por fluido. Então, o corpo mineral, o corpo vegetal, o animal e o humano, eles também são formados por fluido. E aí enriquece um pouco mais essa nossa abordagem, porque nós começamos a ver que esses reinos estão muito relacionados com a experiência na matéria em si. Isso é o principal. Quando nós levamos para o espírito, a coisa também muda um pouco de figura, porque numa análise trivial, nós podemos dizer que passa de um reino para o outro e assim sucessivamente. Mas também, ele não é tão simples assim. Então, para começarmos, só ver o significado de metempsicose. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles trabalham primeiro o animal, vegetal e humano, a metempsicose vem no final, mas para a nossa análise, nós vamos colocar ela no início, certo? Para podermos compreender o significado disso tudo, porque, como nós falamos, esses reinos dessa abordagem está muito relacionado com a matéria em si, com a nossa experiência na matéria. Então, a metempsicose, na definição comum, é a transmigração da alma de um corpo para outro. E aí nós vemos que só a teoria da reencarnação é uma transmigração da alma de um corpo para outro, certo? Só que aqui é que começa a fazer a distinção, seja este no mesmo tipo de ser vivo ou não. Então, parece que o primeiro momento já descarta completamente, mas nós vemos que existe uma transmigração ao longo das várias espécies. Então, até aqui, não é tão estranho para nós assim. Agora que começa a complicar um pouco para nós. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Então, nessa segunda parte é que começa a divergir do entendimento espírita sobre o processo evolutivo, certo? Dessa experiência do espírito na matéria, certo? Porque aí nós já vemos que
nesse mundo de expiações e provas em que nós vivemos, não existe a encarnação de um espírito já se manifestando com o organismo humano no organismo de um animal ou de um vegetal. Mas os adeptos da metempsicose consideram isso como uma possibilidade. E por que nós estamos tratando dessa forma? Que é para nós vermos que, de alguma forma, esse conceito, né, mesmo que parcialmente, está relacionado com a doutrina espírita. É para nós entendermos aqueles que pensam diferente ou interpretam a metempsicose na sua totalidade como se, né, algo que realmente estivéssemos todos sujeitos. Então, é apenas para entendermos como cada uma das vertentes de pensamento que consideram a reencarnação ou o renascimento, né? Porque algumas vertentes de pensamento não consideram reencarnação, mas consideram, sim, o renascimento. Parece que também é a mesma coisa, mas não é, tem uma distinção sutil, mas existe uma distinção, né? O budismo, por exemplo, eles consideram o renascimento e não consideram uma reencarnação, por assim dizer. E no Livro dos Espíritos, Kardec deixa uma nota para nós, a questão 613. Kardec diz o seguinte: seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma passando de um estado a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Ponto. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Então, Kardec deixa claro que essa questão da metempsicose, e aí começa a divergir do conceito espírita, é quando nós falamos em transmigração direta da alma, de um para outro, certo? Agora, quando essa transmigração não é direta, então aí já começam a surgir a possibilidade, então nós consideramos esse processo evolutivo em um mundo de expiações e provas como esse, baseado na experiência de várias espécies, certo? E por que isso é importante? Porque nós vemos que muitos desses conceitos sobre os animais e os vegetais, eles são muito limitados na doutrina espírita. E quando nós analisamos o conteúdo dessa informação, nós vemos que o problema maior é o orgulho humano, certo? E, se não me engano, no livro A Gênese ou no livro dos Espíritos mesmo, não estou lembrando aonde, eles falam que uma das interpretações, certo, para que nós, espíritos, não tivéssemos tido uma experiência em outra espécie, está relacionado puramente ao orgulho. Então, nós precisamos, primeiro, diminuir esse nosso orgulho, começarmos a aceitar que nossos irmãos menores são espíritos em uma determinada condição e passamos também a respeitá-los, porque hoje nós utilizamos de uma forma muito inadequada muitos desses seres da criação. Nós utilizamos como se eles fossem seres sem sentimentos, sem inteligência e etc. Mas isso é uma tendência humana. Então, isso foi feito na época dos escravos, por exemplo, em que se considerava que aqueles seres não tinham uma alma, e já houve tempo, e que não é muito tempo atrás,
que se considerava, inclusive, que a mulher não tinha alma, para se ter ideia desse orgulho humano, a que ponto chega. Então, na codificação, nós temos só arranha, né, muito superficialmente, essa questão dos animais e vegetais. Então, nós somos muito limitados em termos de informação para tratar essa questão em maior profundidade. Porém, nós temos, sim, alguma informação a esse respeito. E é baseado nessa informação limitada que podemos fazer algumas ilações a esse respeito e, assim, desenvolver o nosso tema. Ainda não é na mesma nota. Em outra nota, já é uma nota de Kardec, a questão 585 de O Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: a matéria inerte que constitui o reino mineral não tem senão a força mecânica. Certo? Aqui, nós também vamos tratar essa força mecânica, não é bem uma força mecânica, são forças, né, atômicas e intratômicas. Então, não é bem uma força mecânica, por assim dizer, mas já é uma visão mais atual. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e vitalidade têm a mais uma espécie de inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e sua individualidade. Então, nós já vemos, né, que nessa distinção, nós já temos as plantas, que quando nós consideramos que são dotadas apenas de vitalidade, parece que não existe ali um ser inteligente, um ser espiritual. Os animais já têm a matéria inerte, que nós falamos, constituído de fluido, vitalidade e uma espécie de inteligência instintiva, limitada. E aqui está faltando uma parte, já no ser humano, já tem consciência da sua existência e da sua individualidade. Então, consciência da existência e da individualidade, nós já estamos falando do ser humano. Deve ter faltado aqui um pedaço para fazer essa ligação. E aí nós temos, então, a gradação dos seres, certo? Nessa visão de moral, conforme nós apresentamos anteriormente. Mas, felizmente, isso não é tudo que tem disponível para nós. Na questão 586, Kardec pergunta: têm as plantas consciência de que existem? Então, consciência de si mesmas, consciência da sua individualidade? E eles respondem: pois não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Então, nessa questão unicamente, nós sempre precisamos entender a pergunta e a resposta, né? Porque nessa resposta, sem analisarmos a pergunta, parece que não existe um ser inteligente ali. Há apenas vida orgânica sem um ser inteligente associado àquilo. E, infelizmente, é dessa forma que muitos interpretam. Mas logo na questão seguinte, na 587, e isso nós devemos muito a Kardec, porque ele, com a sua, né, mentalidade, ele vai perguntando de forma a esclarecer tudo, né, dirimir essas dúvidas. E então ele pergunta: experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? E aí nós vemos, se Kardec tivesse entendido na 586 que só tem vida orgânica, ele não faria a pergunta seguinte, certo? Porque se só tem vida orgânica, não tem sensações, nem sofrem se, né, baseado numa mutilação, por exemplo, como mineral. Então, nós percebemos a interpretação de Kardec para a resposta que lhe foi dada. E ele vem, então, complementar a sua pergunta para ter a informação que ele desejava.
E eles respondem: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Então, nós vemos que existe um ser inteligente associado a essa estrutura que nós chamamos ou denominamos de vegetais. E esse ser inteligente, ele recebe a impressão física, certo? Ele recebe a informação. Agora, não tem a percepção. A percepção é uma interpretação de associação de significado às sensações que se recebe por meio dos sentidos físicos. Então, nós temos percepções. A partir dos estímulos que nós recebemos através dos sentidos físicos, nós desenvolvemos um significado. As plantas não, mas elas recebem as impressões físicas. Como elas não, né, desenvolvem a percepção desses estímulos, então elas não sentem dor de acordo com a informação dos espíritos. Mas não podemos nunca esquecer que elas recebem impressão física. Então, de alguma forma, elas interagem com o meio. E tudo aquilo que elas sofrem na sua estrutura física, de alguma forma, elas o sentem, elas o recebem, certo? Agora, como elas interpretam isso, nós não temos informação, tá? Mas muitos experimentos já foram feitos, né, em que as plantas, de alguma forma, elas respondem aos maus tratos e também quando são bem tratadas. Agora, como isso acontece, nós não temos informação mais detalhada a respeito, infelizmente, para nós. Na 593, Kardec pergunta: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Então, isso é alguma coisa que muitas vezes nós nos confundimos também. Nós achamos que o animal só tem instinto, mas não é verdade. E eles respondem da seguinte forma: ainda aí há um sistema. Então, não é tão simples assim, certo? Não é simples, tão simples como os vegetais com a vida orgânica, também não é tão simples que os animais só obram por instinto. Não é tão simples assim. Todas as vezes que nesse sistema existe um ser inteligente, um ser espiritual, então nada é tão simples quanto parece. É verdade que, na maioria dos animais, domina o instinto. Não é que só obram por instinto, mas domina o instinto. Então, o instinto é o moto principal, certo? Mas não único. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Então, os animais têm inteligência, eles recebem informação, eles já têm uma capacidade perceptiva, eles já elaboram um significado a partir dos seus estímulos. Tanto é que, quando um cachorro vê um seu brinquedo, ele, né, tem ciúmes, ele quer o brinquedo, ele busca, ele guarda, ele faz, né? Uma interação com o ser humano muito elaborada, denotando, sim, vontade e denotando inteligência. Agora, o animal é capaz de cálculos matemáticos elaborados, né? Não, mas ele é capaz de entender muitas coisas, certo? Haja vista que nós vemos animais tão frágeis como um pássaro que sobrevivem na selva durante anos, né? Sobrevivem na mata durante anos. Então, eles interagem com o meio, eles têm uma noção de ambiente.
bem maior, muitas vezes, do que nós mesmos, quando colocados no mesmo local que eles. Então, nós precisamos sempre considerar essa questão. Então, ali existe uma inteligência limitada, mas não podemos negar a existência de uma inteligência ali. E Kardec continua, certo? Então, ele já viu que nos animais existe uma inteligência, e aí ele, então, busca informação no pós-morte dos animais. Né? Kardec eu acho fantástico. Eu sou um apaixonado pela codificação, porque ali a informação ela é bem elaborada e precisamos ter olhos de ver para conseguir encontrar a informação. Muito interessante. Na 598, Kardec pergunta: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E aqui nós precisamos estar atentos a essa pergunta de Kardec, porque não é uma pergunta só. Kardec faz duas perguntas, certo? A primeira relacionada com a individualidade, que não tem nada a ver com a percepção do ser inteligente que se manifestou através do animal. Ele só pergunta, ele conserva a individualidade? É um ser individual? Ponto. Tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com percepção, não tem nada a ver com nada. Relacionado com o ser inteligente, o entendimento do ser inteligente em si. E a segunda pergunta aí já está relacionada com o entendimento do ser inteligente. Então, são duas perguntas distintas em uma só. Se nós não percebermos que se trata de duas perguntas, aí nós temos dificuldade de entender a resposta. Porque para duas perguntas tem-se duas respostas, certo? A primeira é que os animais conservam sua individualidade. Então, um cão, quando desencarna, ele continua sendo um indivíduo. Ele não vai fazer parte num todo. Ele não se perde enquanto indivíduo. Ele continua mantendo a sua individualidade. Infelizmente, nós não temos essa informação com relação aos vegetais, mas acreditamos que também conserva a sua individualidade, certo? Mas como isso funciona nos vegetais, ainda é uma dificuldade para concebermos como se dá o processo. Especialmente, isso é interessante, só fazendo um adendo aqui, sem perder muito tempo, porque o nosso tempo é curto, especialmente quando nós temos animais ou vegetais que pegam de galho, certo? Porque o animal não, o animal é ele desencarnou, ele desencarna como um todo, acabou. Agora, aquele que pega de um galho, o vegetal, que você quebra um galinho, bota na água e ali ele vai dar outra vida, então, né, continua existindo independente da planta-mãe, então isso aí causa, né, margem para interpretações. E, similarmente, nós temos a estrela do mar, por exemplo, que se dividir a estrela do mar em duas, nós teremos, então, dois seres. E assim como as células, nossas células do nosso corpo, no processo de mitose, uma célula se parte, né, em duas, e aí nós temos duas células. É o processo de mitose. Então, temos dois seres vivos. Então, quando nós vamos analisar essas características, essas particularidades, aí nós já temos dificuldade de formar um conceito que seja claro, por assim dizer. Que é possível elaborar conceitos, ideias, isso é sim. Nós estamos apresentando essas questões apenas para vermos que não é tão simples quanto parece e falta, sim, muita informação para nós entendermos nossos irmãos menores. E a segunda resposta é quanto à consciência do seu eu. E eles dizem que não conserva a consciência do eu.
E aí nós podemos conceber que essa consciência do eu está relacionado com a sua ligação na matéria. Então, o ser inteligente no animal, ele consegue conceber o seu eu a partir do momento que está ligado com a matéria. Quando desencarnado, pela informação disponibilizada, eles perdem a consciência do seu eu, no sentido de saber o que foram e o que farão no futuro, nesse sentido, certo? E eles dizem que a vida inteligente lhe permanece em estado latente. Agora, o que é interessante aqui para nós é que nós também temos uma dificuldade de manter a nossa consciência do nosso eu quando desdobrados, quando desligados do corpo físico. Porque nós nos reconhecemos como um indivíduo, não como espíritos que somos, mas o nosso corpo, certo? Quando tiramos o nosso corpo, então nós temos uma grande dificuldade. E nós vemos, né, tantos irmãos nossos em estado de perturbação no momento da desencarnação, que demanda tempo para passar a se reconhecer como seres espirituais. Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, é ali que nós encontramos, né, uma análise mais profunda sobre essas questões, essa questão dos animais, e ele elabora muito sobre isso. Esse livro é muito interessante, muito pertinente, para quem quiser conhecer mais sobre esse tema. Ele diz o seguinte: frequentemente, falando-se de inteligência animal, corre-se o risco de não ser compreendido. Algumas pessoas figuram-se que, para demonstrar a existência de faculdades intelectuais ou morais da espécie animal, importa estabelecer que os animais possuam, sensivelmente, memória, discernimento, etc., no mesmo grau que possuímos, o que, aliás, é impossível, tão certo como ser o seu organismo inferior ao nosso. E aí nós falávamos sobre o orgulho humano, certo? O nosso orgulho, para nos mantermos superiores, por assim dizer, nós demandamos um comportamento similar ao nosso. Então, se o animal é inteligente, ele deveria fazer o que eu faço porque eu sou inteligente. Mas nós precisamos avaliar uma variedade de níveis de inteligência. Agora, Delany deixa algo ali muito claro. O seu organismo é inferior ao nosso. Inferior no sentido de capacidade para que o ser inteligente possa demonstrar toda a sua capacidade. Então, o organismo físico dos seres, né, nos animais, eles são inferiores ao nosso por não serem tão complexos como o nosso. E cada espécie tem um nível, né, uma estrutura, um nível de complexidade diferente, certo? Então, há uma gradação, inclusive, dentre os animais, dessa capacidade material mesmo, né? Cerebral, materialmente falando. Delany continua: trata-se simplesmente de assentar que, se o homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser uma verdade que a sua natureza pensante é da mesma ordem. Então, mesmo nós considerando que o humano é mais desenvolvido que o animal, a natureza do ser pensante é da mesma ordem. Em nada difere essencialmente, e sim apenas em grau de manifestação. Delany, ele traz aqui uma abordagem muito interessante, certo?
em que ele nos coloca, de alguma forma, equivalente, ou os animais equivalente a nós, da mesma natureza. Porque o que Deus cria são espíritos, certo? Alguns falam em ser princípio inteligente, mas Deus cria espíritos. E ele cria espíritos simples e ignorantes que precisam desenvolver o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua capacidade intelectiva. Então, nós temos seres de mesma natureza, certo? Apenas se manifestando de forma diferente. Gabriel Delano ele vai mais além. Ele diz: se fizermos um confronto da suspensão do desenvolvimento da inteligência humana e o que ocorre com os animais, facilmente veremos que a diferença não é substancial. Quando a função do espírito é tolhida pela conformação defeituosa do organismo, a alma só pode manifestar-se no exterior pelas formas rudimentares da inteligência. O idiotismo é disso uma prova flagrante. Aqui nós vemos Delane trazendo algo que muda completamente o nosso paradigma. Quando nós comparamos com a codificação, de forma alguma fere o conteúdo da codificação kardeciana. Mas, como nós falamos na codificação, ainda é muito limitado a informação que nós temos. E nós precisamos, no final, pensar sobre nós mesmos. Será que essa limitação é porque eles não podem dizer, né? Não sabem dizer, ou porque nós não aceitaríamos? Isso é algo para nós pensarmos. E repetindo, porque ainda agora estava cobrindo, quando a função do espírito é tolhida pela conformação defeituosa do organismo, então já estamos falando no reino humano, mas quando, né, na formação do corpo físico, há alguma má formação da estrutura cerebral, e por isso o espírito não pode manifestar toda a sua capacidade intelectiva, aí ele começa a se expressar de uma forma muito rudimentar, que vai depender, é claro, da má formação, por assim dizer, dessa estrutura cerebral. Então, quando a função do espírito é tolhida pela conformação defeituosa do organismo, a alma só pode manifestar-se no exterior pelas formas rudimentares da inteligência. O idiotismo é disso uma prova flagrante. Idiotismo era a terminologia utilizada na época de Delane, certo? Mas hoje nós consideramos as enfermidades né, em que há um dano na estrutura cerebral ou uma má formação dessa estrutura cerebral. E aí o espírito, na condição humana, ele muitas vezes se manifesta de forma mais rudimentar do que um animal, certo? Diante disso, nós precisamos deixar aqui algumas questões para a nossa meditação, material para os nossos pensamentos. E agora? Qual é a real condição dos animais? Como analisar o espírito que se manifesta em uma condição diferente? Eu espero que esse estudo, especialmente esses questionamentos no final, sirvam para nós de material para nós pensarmos a respeito desses seres que se manifestam na forma de animais e também de vegetais. Como nós tratamos esses seres? Será que os tratamos com carinho? Nós devemos pensar em tudo que nós fazemos, tá bem? Não é apenas eu não maltrato animal, mas será que nós usufruímos, né,
de algo decorrente de maus tratos de animais, é algo que nós precisamos pensar, né? Para mudar o nosso paradigma a esse respeito e talvez chegar o dia em que teremos uma condição de receber maior informação dessa espiritualidade bondosa. Só para deixar aqui, né, mais material para quem quiser se aprofundar, depois da morte, Leon Denis deixa, né, muita informação para nós. No Homem Integral, de Joana de Ângeles, falando sobre a reencarnação. E no livro Médico Quântico, Amit Goswami, não é um livro espírita, desculpe, esse Joana de Ângeles ali está errado, ali embaixo, onde ele vem falar de consciência e mente. Agradeço muito a atenção de vocês e que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Muito obrigado a todos vocês.